Em algum momento na sua vida você vai precisar realizar configurações no roteador MikroTik por linha de comando. Por isso eu vou aqui nessa aula desmificar, estudar no beat com você sobre a CLI. Claro que esse vídeo vai ficar grande, essa aula vai ficar grande, mas aqui embaixo na descrição eu vou colocar o tema de cada ponto do vídeo e o tempo, para facilitar depois também você fazer possíveis pesquisas, né? Conseguir ir no ponto certo do que você está precisando. Antes de mais nada, eu vou chamar a vinheta e bora lá para a nossa aula. Tamo junto! Para quem chegou por aqui agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Vieira, sou instrutor oficial da MikroTik. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pois constantemente estou trazendo vídeos novos com conteúdos relevantes que com certeza podem te ajudar a dominar a ferramenta MikroTik, tá certo? Bom, bora lá para nossa aula e aqui na tela compartilhada, a primeira coisa que nós vamos explicar é o que é CLI. Estou falando isso porque um dia eu também comecei e na hora que eu vi esse termo pela primeira vez eu não sabia o que era, por mais simples que pareça. CLI vem de Command Line Interface, é você poder administrar qualquer equipamento aí por linha de comando, ou seja, uma interface onde você vai trabalhar por linha de comando, né? Agora, quais são as opções de acesso ao CLI no MikroTik? Nós temos algumas opções. Por exemplo, nós temos opções de acessar via WebFig, que é quando você vem no navegador e digita o IP do roteador, lá dentro do WebFig tem o terminal para você clicar e digitar comandos pelo navegador. É possível também você fazer o acesso via SSH. Tá aqui, ó, SSH. Já o SSH é o mais indicado se comparado ao Telnet. Isso porque o Telnet ele passa tudo em texto claro, texto plano. Ou seja, possivelmente uma pessoa que estivesse escutando ali os pacotes transitando na rede conseguiria obter o login e senha de acesso ao dispositivo se você estivesse utilizando o Telnet. Já com SSH isso não acontece, né? O nome já diz, Security Shell, ou seja, um acesso seguro. E também a CLI você consegue o acesso por porta serial, ou seja, porta console. Então, quando você liga o cabo console no roteador MikroTik, liga no seu computador e faz um acesso ali pela porta serial, ou que seja, usando aquele adaptador USB, também você vai ter acesso à CLI. Dentro do inbox, também é uma outra forma de acesso. A gente vai também ver aqui dentro do curso esse acesso. Depois que o nosso roteador estiver configurado, eu mostro esses acessos. É que nesse momento eu tenho um equipamento na versão 7 do RouterOS e também tem um roteador na versão 6 do RouterOS. Mas ambos não dá para fazer nesse momento um acesso por IP, pois não estão configurados. Nós vamos fazer aqui juntos, passo a passo. Assim que eles estiverem configurados, a gente vai conseguir testar essas formas de acesso, tá? Agora, por que, Léo, eu preciso aprender CLI? Por que é que eu preciso aprender a trabalhar por linha de comando, já que tem o inbox, que facilita as configurações, tudo aí usando o mouse, né? Você consegue facilmente ali com o mouse administrar. Bem, é que existem comandos e situações onde a MikroTik, por exemplo, está desenvolvendo uma ferramenta nova. Ela não vai aparecer no inbox de imediatamente, só vai ter via linha de comando. Tem outras coisas, por exemplo, Link Aggregation, não tem via o inbox, somente via terminal. E aí você vai ver que quando você navegar pelo terminal aí, você vai encontrar opções e comandos que no inbox não tem. Então eu digo que utilizar a CLI não necessariamente quer dizer que você vai eliminar o inbox da sua vida, porque realmente o inbox tem os seus benefícios, a gente tem que dizer a verdade, mas também dizer que usar o inbox elimina a CLI também não é uma verdade, porque tem coisas que você venha precisar fazer via CLI. Então você precisa de ambas ferramentas, ambos conhecimentos, tá certo? A gente vai sempre comparando também, quando possível, aqui entre versões 6 e 7 e também olhando por dentro do inbox como seria, tá certo? Bom, e aí quais são as teclas de atalho que nós temos no terminal? Vamos aqui, ó, descer na barra de rolagem na documentação,
que inclusive vou deixar o atalho para você na descrição aqui da aula também. Ele traz para a gente um bom descritivo sobre a CLI, mas que ainda vamos ver exemplos que não tem aqui na documentação e eu vou trazer para vocês esses exemplos. Então, por exemplo, Ctrl D é para fazer um logout. Então, quando você está logado, vamos dar um exemplo aqui, ó. Abriu o roteador, versão 7, né? Então, vou aqui fazer o login, ó. Tô dentro do roteador. Ah, eu quero fazer um logout, Ctrl D. Ou seja, ele vai pedir login novamente. Então, é uma tecla de atalho aí, além de Ctrl K, Ctrl U, Ctrl X, lá em português, vários exemplos por linha de comando para compartilhar também com os alunos. Deixa eu aproveitar aqui e aumentar a fonte aqui desse terminal para ficar melhor aí a visualização para você. Pronto, tá aqui. Então eu estou com a versão 7.8, colocar aqui o login admin sem admin. Ok. Dentro do RouterOS, quando eu pressiono Ctrl X ou F4, entrar no Safe Mode seria que, caso eu perca acesso ao equipamento, ele desfaz tudo que eu fiz até o momento em que eu pressionei o Ctrl X. É como se fizesse uma linha do tempo, tá? Como assim uma linha do tempo? Imagina o seguinte, você acessou o roteador agora, beleza, acessou o roteador. Então tá aqui, ó, tempo 1, vou botar aqui, ó, número 1, você tá aqui nesse ponto, beleza. Tempo 2, segundo momento, você foi lá e pressionou o Ctrl X. Depois que você pressionou o Ctrl X, você foi fazendo várias configurações. Digamos que uma determinada configuração, por último que você fez aqui, gerou a queda do seu acesso via SSH. Então o que vai acontecer? O roteador vai apagar tudo que você fez aqui para frente, voltando ele para esse ponto aqui, ó. Literalmente, voltar ele para o ponto 1, vamos dizer, ou 2, por que dá na mesma? É que quando você, aqui você acessou e aqui você deu Ctrl X, então ele volta para esse ponto aqui. Então ele apaga tudo que você fez. Ah, mas e se eu quisesse fazer com que ele não apagasse tudo? Como é que eu faço isso no dia a dia? Então você acessou o roteador via SSH, você está no ponto 1. Beleza. Aí você pressionou o Ctrl X nesse ponto aqui, fez duas configurações. Vamos dar um exemplo. Aí nessas duas configurações você sabe que você não perdeu o acesso. Você pressiona o Ctrl X novamente, que aí dessa forma você está dizendo que daqui até aqui está tudo ok. E aí ele vai começar a monitorar quando você entra no Safe Mode de novo. Se em algum momento aqui você cair, ele apaga só essa parte aqui, ó. Não apaga para trás, ok? Então, ó, Safe Mode, entrei. Posso dar comandos por aqui, ó, IP address print, ou seja, quero visualizar os IPs do equipamento, não tem nenhum. Ok. Ah, eu quero sair do Safe Mode, F4. Ou